Olá, está no ar a quarta edição do Esporte Viva, o programa que você pode acompanhar através do portal Amadorzão e também nos canais Viva Interior, canais 26 e 526. Um abraço pro grande Chiquinho Vídeo. Programa de hoje falando tudo a respeito do Rio Preto Esporte Clube, o Verdão a 9 dias da sua estreia no Paulistão 2019. Também destaques do América e muita coisa relacionada ao esporte amador. Não é isso, Edinho? Um abraço, tudo bem? Tudo bem. Feliz 2019, né? Já que obrigado. Hoje pela primeira vez. Igualmente, João, para você também. Pois é, estamos aí então falando do Rio Preto Esporte Clube, como também vamos falar daí do América e as coisas do nosso futebol amador. E começando pelo Rio Preto que faz os amistosos aí, portanto, teve esse amistoso contra a equipe do Novo Horizontino. A equipe titular acabou vencendo o primeiro jogo aí por 2-1, depois o Catanossi mudou alguns jogadores na equipe do Rio Preto e o Rio Preto acabou perdendo por 3-2. Mas isso pouco importa para o técnico Catanossi da equipe do Rio Preto, que vai fazendo esses amistosos, Djalma, e portanto vai definindo a equipe que vai enfrentar o Batatais no início da competição, no próximo dia 19, aqui no estádio Anísio Haddad, é um sábado à tarde. Lembrando, Edinho, que o Rio Preto está há mais de um mês treinando, o técnico Catanossi procurando aí aprimorar muita coisa no time e basicamente a busca por reforços. Só que esse jogador que vai conversar com a gente agora é remanescente, já esteve presente no acesso quando a equipe do Rio Preto subiu em 2016 e também no ano passado, quando a equipe não foi tão bem assim na competição. É o zagueiro e também lateral Caio César, que fala a respeito da permanência dele e da expectativa para o primeiro jogo do Verdão. Vamos conferir. O Jacaré em destaque. Aqui no Esporte Vivo a gente bate um papo com o Caio César, jogador da equipe do Rio Preto, que está de volta ao elenco do Rio Preto, agora com o Catanossi, trabalhando com o time do Rio Preto no começo. Como você vê essa equipe, como é que está esse elenco, como é que você está sentindo essa equipe do Rio Preto já nesse início de temporada, Caio? A gente sabe que é um início, igual você comentou, né? Mas graças a Deus o trabalho vem sendo muito bem feito, todo mundo muito focado. Aqueles que estão desde o começo estão bem focados, que estão chegando para ajudar também. Você vê que todo mundo está com a mesma mentalidade, a mesma vontade nesse ano de centenário do clube, fazer o clube ter êxito. E nesses amistosos aí, como tem suportado a equipe? Acho que bem, a gente sabe da dificuldade que é por ser um jogo diferente, um time de primeira divisão, igual foi contra o time de Minas e agora contra o Novo Horizontino. E acho que a equipe está se portando bem, está sabendo sofrer nos momentos que tem que sofrer e graças a Deus os gols estão saindo, que é o mais importante. Está vendo uma equipe totalmente modificada dessa equipe do Rio Preto que disputou o ano de 2018? Na verdade, modificada em pessoas, né? Porque as características, não vou dizer que é a mesma, porque esse ano, como que eu posso te dizer, é totalmente diferente, porque os jogadores que chegaram mudam algumas coisas das características dos jogadores, né? Mas a equipe vem bem, com a mentalidade bem focada, vem fazendo aquilo que a comissão técnica vem pedindo, a gente vem se dedicando muito nos treinamentos, porque a gente sabe da dificuldade que é o campeonato. É um ano muito especial para o Rio Preto, como você disse aí no começo da entrevista, é o ano do centenário do Rio Preto Esporte Clube. Os jogadores estão se cobrando para que isso possa vir a acontecer e o Rio Preto subir para a Série 2? Ah, com certeza, a gente se cobra muito, não só nos jogos, e desde o primeiro treinamento a gente se cobra muito, conversa muito, porque a gente sabe da dificuldade que é o campeonato, e a gente sabe da dificuldade que vai ser por ser um centenário, a gente sabe da importância que tem esse ano para o clube, a importância que é um ano de centenário, não é qualquer clube que tem 100 anos, né? E graças a Deus o Rio Preto está comemorando esses 100 anos esse ano, e a gente pretende, em nome de Jesus, as coisas acontecer bem, encaminhar bem, e a gente poder dar o acesso para o clube. No ano passado você era um coringa dentro de campo, e agora? Vai querer uma posição fixa com o Catanossi ou não? Então, na verdade, eu não tenho muito isso não, eu quero ajudar, independente seja de volante, de zagueiro, até mesmo de lateral 2016, quando eu joguei aqui, quando a gente subiu, eu joguei de lateral direito, e não tenho essa não, o importante é estar ajudando, porque o mais importante é o Rio Preto ter êxito, independente do jogador que esteja dentro de campo, o mais importante é o Rio Preto ter êxito. Bem, de um jogador que não é de Rio Preto, mas conhece muito bem a casa. Com certeza, né? Volta a equipe do Rio Preto e, portanto, a gente notou que ele não tinha posição fixa, por isso que eu perguntei para ele, se é um tipo de coringa nessa equipe do Rio Preto, ele falou,
pelo que me puseram dentro de campo ali e que queria que eu fizesse o trabalho de meio campo, zagueiro ou então até de lateral, ele foi, né, e serviu para a equipe do Rio Preto. E nós estamos sentindo aí que o Caio César volta aí com mais tranquilidade para essa equipe do Rio Preto, mesmo sabendo agora que o Catanossi começa um trabalho, né, na equipe do Rio Preto e, portanto, o Catanossi dando liberdade para que ele possa trabalhar juntamente com o Bruno nessa zaga da equipe do Rio Preto. Então, portanto, ele vai ser um zagueiro primordial para o time do Rio Preto nessa temporada de 2019. Olha, Edinho, ano passado, o que me chamou muito a impressão foi uma entrevista que eu tive com ele, quando a gente estava ainda na TV Jacaré, transmitindo os jogos do Rio Preto, quando ele disse que muita gente que estava no Rio Preto, vestindo a camisa do clube, não deveria estar. Até você viu muitas situações que acabaram depois vindo à tona, com a desclassificação da equipe, e o Caio César, acredito que pelo caráter e, logicamente, pelo futebol, foram alguns dos motivos que fizeram ele voltar nesse ano. Com certeza, né? Ele viu que algumas coisas não estavam certas no elenco do Rio Preto Esporte Clube. Tanto é que você viu aí que no final do campeonato as coisas acabaram acontecendo com atos obscenos de jogadores contra a torcida e, portanto, o Caio estava certo do que viu, estava vendo dentro desse elenco da equipe do Rio Preto. Eu perguntei para ele do elenco, ele falou, estou conhecendo agora alguns jogadores que estão chegando, né? Tem o Jefferson Paulista, tem o Jô que jogou juntamente comigo e, portanto, então, está chegando aí novos jogadores na equipe do Rio Preto e a intenção é de que o Rio Preto possa formar um bom time e ele também vivendo, né, esse ano do centenário do Rio Preto, porque todo mundo está cobrando esse centenário do Rio Preto e querem ver o Rio Preto na Série A2, é o mesmo que acontece com o Caio César. Bem, Edinho, a gente sabe que o Rio Preto sempre teve um fator preponderante, que é a questão do preparo físico aliado aqui ao forte calor, que a gente nem precisa dizer quantos graus faz na nossa cidade e também na região. E para falar a respeito disso, de como o Rio Preto deve se portar durante a competição, no aspecto físico, o Roberto Grimaldi, preparador físico da equipe, fala a respeito disso, de como o Rio Preto pretende encarar essa competição em 2019. O Jacaré em destaque. O Esporte Vivo está aqui no Rio Preto Esporte Clube. Vamos bater um papo com o Roberto Grimaldi, que é o preparador físico do Rio Preto Esporte Clube, há muitos dias trabalhando com jogadores da equipe do Rio Preto e, portanto, o Rio Preto faz o seu último amistoso contra a equipe do Mirassol. E como está essa equipe fisicamente, Grimaldi? É um prazer poder falar com vocês e passar, né, as nossas notícias para a nossa torcida através da imprensa. Nós começamos a trabalhar no dia 19 de novembro e já nos encontramos, pelo menos a maior parte do grupo, num nível muito bom, de força principalmente, que foi um foco que a gente desde o início se preocupou, para que o atleta tenha a condição de suportar toda essa maratona de jogos e de treinamento também. E nas avaliações físicas que nós fizemos, a grande parte do grupo se encontra num momento bom para início. É claro que o jogo ele demanda uma intensidade muito maior que qualquer tipo de treino que você faça. Ele também tem uma demanda psicológica, que no treino não acontece, pela cobrança de resultado, pela cobrança por parte não só da comissão, como de dirigente, de torcida, de imprensa. É claro que nós precisamos de resultados, então o desgaste no atleta é muito maior. Claro que nós precisamos de uma sequência, 3, 4 jogos, não só nós, todas as equipes vão precisar de uma sequência de 3 a 4 rodadas para estar num nível melhor para disputar a competição. Por mais que se faça jogo-treino, o nome já diz, jogo-treino. Não é competição, não envolve 3 pontos, você quer ganhar também, mas não envolve os 3 pontos, então a pressão é muito menor, o desgaste também acaba sendo menor. Agora, Grimaldi, principalmente Rio Preto, né, que é muito calor, e vamos ter os jogos à tarde também no estádio Anísio Haddad. Esse pessoal vai ter que se adaptar a esse clima, né? A gente treina já nesses horários. É claro que nós vamos ter que ter um cuidado especial com suplementação, com reidratação. É um desgaste, o jogo acaba ficando mais lento numa temperatura altíssima, quer dizer, a gente tem temperaturas, chegamos algumas semanas, não foi essa última, mas chegamos a treinar com 35 graus de temperatura, fora a sensação térmica que é maior. É um desgaste exorbitante para um atleta, não é normal se jogar numa temperatura dessa. O jogo acaba ficando mais lento, né? Não é o que a gente quer, que é um futebol veloz, um futebol rápido, mais dinâmico. Mas infelizmente com esse calor que nós temos aqui no Brasil, fica difícil. E ainda soma-se a isso o horário de verão. Ou seja, 4 horas da tarde, jogar às 16, o sol é das 3. O sol não tem horário de verão, né? O sol é o mesmo, o sol é das 3. Então é um desgaste que a gente tem que tomar cuidado através de uma alimentação, uma hidratação bem feita, uma reidratação e todo o processo de suplementação e recuperação do atleta para poder aguentar essa maratona. Claro que se pudesse escolher, eu preferia jogar à noite.
mas o clube joga nos sábados à tarde e na quarta-feira no período da noite, o que já ameniza um pouquinho, porque o problema não é só o desgaste de um jogo, e sim a sequência de jogos. Um jogo nesse horário vai acarretar um tempo maior para recuperar o atleta para a próxima partida. Que na sequência de jogos, a grande preocupação, mais do que treinar, é a recuperação do atleta, dos atletas que se tiverem envolvidos na maior parte dos jogos, para a próxima partida estarem bem para iniciar. Para esse início contra a equipe do Batatais, fisicamente, aí, jogadores podem estarem aí em 80%, digamos assim? Olha, eu não gosto muito desse negócio de percentual. Eu vejo muito a individualidade deles. Porque, por exemplo, eu fiz as avaliações físicas, elas foram ótimas. Mas tudo depende, é uma coisa um pouco mais complexa. Depende da função tática que o jogador vai executar, do que o treinador espera dele. Às vezes ele vai ter uma função diferente do que normalmente aconteceu. Então são muitas variáveis para você falar, ele está 80, está 70, quer dizer, eu tenho todos os resultados das avaliações, os resultados nas tabelas nacionais e internacionais que existem de avaliação são resultados muito bons, até comentei com um grupo de atletas, para início de temporada, é um dos melhores resultados que eu peguei, em comparação com outras equipes também da mesma divisão. Nós temos que comparar 3 com a 3, né? Não podemos comparar com a 1, que é diferente, a 2 é diferente, cada um na sua. Mas é um dos melhores resultados que eu peguei em termos de avaliação física, que nós fizemos aqui uma bateria de testes. Então, nas avaliações estão ótimas, mas é claro que o jogo demanda muito mais coisa. E a função tática que o atleta vai ter que exercer, exerce uma influência grande no quesito dele estar bem ou não estar bem para aquela partida. Somente, Edinho, quanto os adversários da Grande São Paulo, esse pessoal todo que não é tão acostumado e ambientado com o calor, o Rio Preto sempre fez a diferença. E acredito que pelo profissional que conhece bem a cidade, bem o nosso clima, será uma das armas desse ano de 2019 também. Com certeza. Daí o Grimaldi, a gente nota aí que tem uma experiência, né? É um preparador físico que trabalhou na Arábia Saudita e, portanto, o Catanossi sabe bem da experiência que ele tem e, portanto, é um profissional aí de alto gabarito que o Rio Preto traz para que possa estar aí na preparação física dessa equipe do Rio Preto. Como você disse, Djalma, é um clima muito quente em Rio Preto e ele próprio disse aí na entrevista que realmente é a terceira, quarta rodada que o pessoal vai estar aí em forma dessa equipe do Rio Preto. Então, tomara que com a estreia contra a equipe do Batatais no sábado à tarde, essa equipe possa estar aí, como eu disse para ele, aí, de 70% a 80% bem fisicamente, e é isso que interessa, né, para o time do Rio Preto Esporte Clube, jogando principalmente nos seus domínios, num calor das 3 horas da tarde, porque os jogos estão marcados para as 16 horas, né? Quer dizer, com o horário de verão são 15 horas, né? E no ano que o Rio Preto subiu, principalmente da Série A2 para a Série A1, a equipe jogava sempre à tarde, tanto no meio de semana quanto nos jogos do fim de semana. Dessa vez a equipe manteve o horário do sábado, o horário da tarde, o torcedor também já está acostumado, e acredito que aí foi um consenso entre diretoria e comissão técnica. O que o pessoal comentou com você em relação a isso? Ó, Djalma, eu falo para você o seguinte, né, que o Rio Preto tem armas para isso, viu? Principalmente no segundo tempo agora, com o jogador Dudu. Você lembra muito bem do Dudu que jogou no América, aquele baixinho, rápido, né? Sim. O Arnold, que é outro aí, se eu não me engano, a nacionalidade dele, não sei se é camaronês, né? O Arnold, que é um jogador também muito rápido, então são jogadores aí que no segundo tempo podem fazer aí a diferença na equipe do Rio Preto Esporte Clube, já que a gente sabe, né, da capacidade que tem esses jogadores e então apostar aí no Catanossi, que vem montando essa equipe e apostando muito nesses jogadores. Tem o Berg no setor de meio campo, que é um bom jogador, tem o Jefferson Paulista e também tem o Jô no setor de meio campo, além do Branquinho, que é um jogador muito experiente, né? E portanto, então, e o Marcos Padalzinho, que não foi bem contra a equipe do Novo Horizontino, mas onde tem passado, tem mostrado bom futebol, e então é a esperança do Rio Preto. E falando em esperança do Rio Preto, quem chegou também para o Rio Preto foi o jogador Robinho. O Robinho é um dos jogadores aí que a gente não sabe muito bem ainda, Djalma, de onde veio, mas que ele marcou aí cerca de 12 gols na temporada de 2018. E o time do Rio Preto estava tentando trazer o Magrão da Portuguesa Santista, que fez 17 gols. Mas o Magrão, então, acabou não vindo e trouxe, então, o Robinho, que é um jogador habilidoso e que pode fazer a diferença no ataque dessa equipe do Rio Preto. Só deixando claro, não é aquele Robinho que foi revelado aqui, né? Não é aquele Robinho. Esse já é outro.
Aquele Robinho já viajou para outros lados aí, né? E agora veio esse Robinho aí para o time do Rio Preto Esporte Clube. Bem, agora uma nota triste também do lado do Rio Preto, né? Já que um ex-dirigente, ex-gerente de futebol do próprio Tanabi, do Catanduva, do América e mais recentemente do Rio Preto, o Wagner Violim, acabou falecendo nessa semana. Nossos pêsames, né, a família do Wagner Violim, a gente que sempre acompanhou de perto aí o Wagner Violim, onde trabalhou principalmente na equipe do América e também no time do Rio Preto, onde ele foi até treinador, né, na equipe do Rio Preto. Verdade. E portanto, então, Wagner Violim especializou-se nas partes burocráticas das equipes, fazendo as fichas de jogadores, transferências, e ele era muito especial no que ele fazia, né? Era muito inteligente e, portanto, abre-se uma grande lacuna no nosso esporte de São José do Rio Preto, principalmente com a perda do Wagner Violim. E pulando para o América, Edinho, já começamos também com uma notícia triste, já que nessa semana também acabou falecendo aí o Luiz Rocco, né, o Luiz Augusto, ele que chegou a ser presidente da equipe, foi dirigente durante muito tempo e viveu aí o lado bom do América, como também esse lado, digamos assim, de decadência. Ele viu os dois lados da moeda. Um outro personagem do nosso esporte que se vai nessa semana. Mas antes, já eu recapitulo aqui para você, que também perdeu o Dirceu que foi um grande ponto esquerda do América Futebol Clube, saiu do América, foi para o Palmeiras, jogou no Flamengo, jogou na seleção brasileira de jovens e, portanto, ele defendeu muito bem o time do América Futebol Clube e também acabou falecendo. E o Luiz Carlos Augusto, todo mundo sabe, né, que era um conselheiro vitalício do América desde os anos 80 e, portanto, chegou até a presidir o América Futebol Clube com a saída do Luiz Carlos Demarco, o popular Martelinho, e, portanto, também é outro que nos deixa e uma grande perda para o América Futebol Clube, que vai perdendo aí as suas peças principais, né? Que a gente nota aí que o Luiz Donizete Prieto, italiano, decretou 3 dias de luto e, portanto, nossos pêsames também à família do grande Luiz Carlos Augusto. E dentro de campo, alguma novidade do América, Edinho? Por enquanto não, né? Agora vamos saber se o presidente italiano aí vai dar aí as condições necessárias para que o técnico Pinho possa assumir essa equipe do América Futebol Clube. Eu ainda estou com o pé atrás sobre o Pinho vir para o time do América Futebol Clube, se não tiver tudo certinho com o América para começar esse Campeonato Paulista Série 3. Edinho, um abraço, até a próxima, semana que vem com mais destaques do esporte. Legal, um abraço de Djalma, um abraço para o Oscar Oliveira, que daqui a pouco vai estar aí comentando também, né, o nosso esporte amador em São José do Rio Preto. E por falar em esporte amador, eu já chamo agora a entrevista do nosso Walter Paladino, já que nesse começo de temporada, a Copa Brasilândia é a principal atração e 3 times de Rio Preto estarão nos representando nesse torneio regional. O Jardim Sônia é um deles e o Walter fala a respeito dessa vaga adquirida por direito e que a equipe do Jardim Sônia estará nos representando lá em Brasilândia. Vamos conferir. No nosso futebol amador, depois de muito tempo na equipe do Mistura, o Walter Paladino agora muda, vai para o Jardim Sônia. E o Jardim Sônia vai disputar o campeonato da Brasilândia. Brasilândia, Jardim Sônia. Fala pra gente como foi essa fusão, Walter. Bom dia a todos, satisfação novamente estar aqui com vocês. Bem, a gente já tem uma participação na Brasilândia já há 12 anos, né? Foi acho que 3 vezes com o Cruzeiro, foi com Cidade Nova, ultimamente com a Mistura. E tem uma amizade muito grande com o pessoal lá, né? Esse ano o Marquinhos, lá que é o presidente do Brasilândia, me propôs. A gente já tinha o intuito de ir com o nome de Jardim Sônia, né? Mas o Marquinhos me fez essa proposta de a gente fazer essa união, que seria benéfico tanto para nós como para eles. E foi o que aconteceu, né? O Brasilândia entra com a parte de marketing, né? Material, essas coisas. E a gente entra com os jogadores, né? Então é o time do Jardim Sônia, né? E o patrocínio do Brasilândia. Você teve muitos jogadores que participou juntamente com você. Alguns do Mistura estarão com você também na equipe do Jardim Sônia? Sim, alguns, né? Os que interessam a nós seguramos, né? São jogadores que eu trouxe para o Mistura já no decorrer da minha passagem por lá. São jogadores que participaram comigo lá e os que realmente eu tinha interesse eu trouxe para o Jardim Sônia, né? É um campeonato muito difícil lá em Fernandópolis, a gente sabe disso, né? Porque perdeu tá fora. E tem que montar boas equipes, né, Walter? Com certeza, né? A gente tem uma base razoável no Jardim Sônia e nós estamos aí, injetando aí mais 12 jogadores, né? Que vêm aí de todo lado aí, jogadores já conhecidos aqui na região, como Naldinho, que passou pelo América, como
Daniel, que estava no Rio Verde Americano, como o Bismarck, que passou pelo próprio América aqui, e outros tantos aí da região aí, que são grandes jogadores que virão aqui para nos ajudar. Como foi para você deixar a Mistura, já que há muito tempo você estava familiarizado com esse pessoal? Bem, ali aconteceu certas coisas que me desagradaram, né? Coisas que não faz parte da minha personalidade. E eu resolvi deixar a Mistura de lado, né? Eu fui praticamente colocado à margem de Mistura, e isso é para quem sempre patrocinou Mistura, quem sempre segurou a barra de Mistura, que fui eu, principalmente na Brasilândia, que todos os campeonatos brasileiros só tinha camisa do Mistura, o resto era só eu e meus companheiros que sempre garantiram lá, né? E aqui a gente mantinha o Mistura com 70% da receita, era conseguido com o meu esforço, com o meu trabalho, junto com meus colaboradores. O Mistura sempre entrou no máximo com 30%, né? Então eu sempre fui o grande esteio do Mistura, e teve coisas lá que não me agradou, e eu resolvi deixar o Mistura e partir para outros lugares. Agora, voltando ao Brasilândia, temos aqui duas equipes de Rio Preto, que é o Texas e também a equipe da Portuguesa. O Esporte Clube Jardim Sônia vem para levar esse título? Com certeza, eu sempre fui para a Brasilândia. A gente já chegou lá em 2 finais, a gente já teve várias vezes nas semifinais. E eu não entro em campeonato nenhum para perder, né? Nunca entrei. Todo lugar que eu cheguei, sempre sou vitorioso e vou continuar sendo. Eu, graças a Deus, tenho bastante nome na região. Todo mundo me conhece aí, e os jogadores têm a satisfação de vir jogar comigo. Então pode ter certeza que nós vamos com um time forte, nós vamos com um time que realmente vai ter condições de trazer o título para Rio Preto. Bem, depois a gente ouviu o Walter Paladin, nosso querido Oscar de Oliveira. Tudo bem, Oscar? Tudo um abraço bem, para você e feliz 2019, também não te vendo aí pela primeira vez. Exatamente, que é o primeiro programa do Armazém e Verdinho, já fizemos 2. E o Walter deixou claro que a vaga é dele, né? Deixou bem claro isso, né? Olha, eu acho que até é justo, né? Injusto é o Mistura ficar fora pela quantidade de edição dessa competição que ele participou. São quantos times, Oscar? 16? 16. Voltou a sua forma original, porque no ano passado ele tentou fazer com mais equipes e a coisa não funcionou bem. Classificar, depois você pegar terceiro lugar, toda aquela coisa de... Então, não agradou o pessoal, então voltou à sua forma original, e isso aí é que realmente atrai, porque a Copa Brasilândia, ela tem uma essência com 16 equipes e jogos eliminatórios, todo mundo gostava disso. Eu me lembro, né, que participava na época Sem Segredo, que participava o Cruzeiro, né, então tantas equipes que ia daqui de Rio Preto para lá, mas ia até para assistir, ia para prestigiar. Mas, cara, eu quero te perguntar o seguinte, tem um limite de vagas para Rio Preto? Como que funciona? Não. Digamos assim, uma Libertadores, como o pessoal brinca que lá o Brasil sabe que tem um número de times que vai representá-lo. Lá não tem isso. Como que funciona? Não. Lá existe, quem já vinha disputando tem a vaga garantida, mas são 16 equipes. Por exemplo, algumas dessas equipes elas já estão disputando há vários anos, então elas têm a vaga garantida. Muitas vezes algumas desistem de participar e aí é convidado. Normalmente, aqui em Rio Preto, é convidado o campeão da Copa Poti e o vice-campeão, né? Nesse caso aí, a vaga praticamente é da Mistura, Portuguesa e do Texas, que já estão jogando lá já há algum tempo. O Texas, inclusive, é o único campeão dessa competição que é daqui de Rio Preto. Agora, em relação ao Mistura não participar, isso aí está muito ligado ao Paladino, que era parceiro, né? O Paladino era parceiro do Mistura. E como acabaram essa parceria, e ele está justamente com o Jardim Sônia, logicamente ele iria levar o Jardim Sônia para poder disputar. E o que ele falou aí, ele está corretíssimo, né? Mas é um pouquinho também de injustiça, né? Eu acho que poderia ter tido uma vaga aí para o Mistura, sim. Na tua opinião, dos 3 times de Rio Preto, qual tem mais condições de chegar mais longe? Olha, eu vejo o seguinte, eu vejo a Portuguesa como um time extremamente experiente, né? É um time que já vem disputando essa competição. E o Texas carrega, né, o grande aval de ter sido campeão, o único time de Rio Preto a ser campeão. Mas o Jardim Sônia, como o próprio Walter falou aí na entrevista, inclusive citou alguns jogadores, eu creio que é um time que vai muito forte, mesmo porque existe uma parceria com o Brasilândia, que são os donos da casa. Isso fortalece bastante. Bom, e em Rio Preto também a gente sabe que o futebol não para. E agora no mês de janeiro tem o torneio da Secap, que é uma das competições aí já faladas durante muito tempo.
E o coordenador, um dos grandes organizadores desse evento, que é o Aziel, fala também a respeito disso aqui no Esporte Viva. Vamos conferir. Copa Secap, Copa Verão. Como é que vai ser essa competição? O que você tem para falar para nós aí do Esporte Viva? Boa tarde, Oscar. Boa tarde, meus amigos do Esporte Viva aí. Como você já vem acompanhando nós aí do final do ano passado, nós viemos com a ideologia de soltar um campeonato aqui na Secap. Graças ao nosso amigo Bruno Marinho, ele apoiou a gente a sortar esse campeonato, ao Marinho vereador também, a Secretaria de Esportes. E hoje aqui na reunião ficou decidido 12 equipes, graças a Deus. Era para ser um torneio de mata, mas as equipes aqui na reunião decidiram fazer de chave, né, Oscar? Como você mesmo acompanhou, para nós foi um prazer você acompanhar nosso campeonato. E vamos soltar então o campeonato aí, 3 chaves de 4. São 12 equipes, 4 por grupo, né? Classifica 2 cada chave e os 2 melhores terceiros. Que expectativa você tem, considerando que tem equipes aí, Grêmio HB, Esporte Clube Santo Antônio, Ponte Preta, que subiu para a primeira divisão, quer dizer, vai ter um campeonato de alto nível, né, Ziel? Graças a Deus a Secap vem sempre fazendo um campeonato de altos níveis, sempre foi bem organizado e as equipes que entraram aqui, para mim é uma honra, primeiramente, ter a Ponte Preta aqui pela primeira vez no campeonato Secap, ter o Grêmio HB aqui, que é uma das revelações nos últimos 5 anos aí do Amador de Rio Preto, que vem surgindo aí, que sendo uma grande revelação. Um prazer ter, Teco, obrigado pela sua presença aí. Tanto como Aroeira, Corintinha. O Edivaldo. O Edivaldo, tamo junto. Nossa senhora, fico assim, coração totalmente emocionado mesmo, saber que estamos juntos aí, a Tamara, o Givaldo, o RG do pessoal de Santo Antônio veio participar com a gente. Um time novo chegando aí também do Planalto. São 12 equipes, o Gonzaga, né? A gente não pode deixar de ressaltar o Gonzaga que entrou com a gente aí, o Paulista do nosso amigo Carlão, sempre colabora com a gente. E algumas equipes, se eu esqueci o nome agora no momento aqui, gente, mas vai ser lembrado. É muito emocionante saber que eu posso soltar um campeonato de alto nível e todos abraçar a minha ideologia. Bem, Oscar, então tá saindo do papel, né? O Aziel, que já há um bom tempo está se mobilizando aí nos bastidores, chamando as equipes, agora a coisa vai. Agora vai. Mas você vê, como foi aí na entrevista, ele citou quase tudo. A gente estava conversando lado a lado, o pessoal gravou e resolvi trazer a entrevista aqui para a TV. Mas era uma coisa dita o ano passado, porque os clubes não vão ficar inativos, né? Sim. Porque agora vai ter a Copa Interbais, que é tradicional, né? Programada para quando? Programada agora para início de fevereiro, mas eu acredito que não começa antes do Carnaval, porque cria-se realmente um problema. Então essa Copa Secap de verão é um pontapé inicial aí do nosso futebol amador, né? É um campeonato de bairro, mas é um campeonato de preparação até para quem vai jogar essa Copa Interbairros. E nos bastidores, tem muita gente trocando de time, o que você está sentindo nesse começo de ano? Não, no momento o pessoal está meio calado, né? Ainda é prematuro, né? Início. Tem um campeonato rolando na Vila Toninho, então alguns jogadores vão defender alguns clubes por questões de amizade, mas a Copa Secap já tem, né, como o próprio Aziel falou aí, Esporte Clube Santo Antônio, Grêmio HB, né, a Ponte Preta, por exemplo, que subiu de divisão. Então eu creio que vai ser um campeonato aí bem equilibrado, sabe, tecnicamente. 2 equipes que vem aí, que nem o Planalto e o próprio Eldorado, são novas, são equipes que estão iniciando aí, pleiteando até inclusive vaga aí na Copa Interbairro. Mas vamos ver, eu acredito que a gente vai ter uma ideia realmente quando a bola começar a rolar. Bem, Oscar, um abraço, a gente volta então semana que vem aí com mais destaques do esporte. Com certeza, semana que vem nós estamos aí falando, né, de Rio Preto, falando do América, falando um pouquinho do que está acontecendo no nosso futebol amador. Um abraço a todos, eu lembro que o Esporte Viva pode ser acompanhado através dos portais Amadorzão, também das redes sociais e dos canais Viva Interior, canais 26 e 526 da NET. Um abraço e até semana que vem.